No episódio anterior, o Prota entrou em uma masmorra de 7 andares, conseguiu uma habilidade nova e agora está cercando as guildas, onde vai começar uma grande batalha. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Johan pensativo fala que isso é muito esperto. Isso que ele está usando é muito mais do que o dobro do que ele pensava que ele conseguiria invocar. Se for desse jeito, não vai precisar da ajuda de mais ninguém. O Rei Relâmpago pensativo fala que não sabe porque ele veio escondendo seu poder até agora. Ou será que desde o início ele já planejava isso? Fica irritado falando que os planos dele não importa. Não vai deixar as coisas serem fáceis assim. Vai se livrar do Park Yong primeiro e depois do Isaac. Park Yong percebe o golpe vindo e se prepara para defender, dizendo que nunca morreria em um local como esse. O golpe acerta em cheio. Park Yong pergunta se ele é o parceiro do Isaac. Quem defende o golpe é o Jin e já fica com raiva falando que não é o parceiro do Isaac. O nome dele é Spashiba. Quando vai olhar para cima, só vê outro relâmpago chegando. Park Yong ainda usa sua espada para defender. O ataque acerta em cheio, fazendo uma grande fumaça. O Rei Relâmpago fala que apareceu mais um desgraçado para atrapalhar. Assim que a fumaça desaparece, só dá para ver o escudo enterrado no chão. Jin já se levanta puto, falando que seu nome é Shiba. Shakira fica surpresa perguntando como ele ainda pode estar vivo e por que o aliado de Isaac está protegendo o Park Yong. O Rei Relâmpago fala que Isaac parece que vai se unir com o Park Yong, aonde esse maldito do que está nessa hora. Uma pessoa em alta velocidade passa pelo meio de todos. O Rei Relâmpago ainda percebe, mas é tarde, toma um golpe no pescoço. Shakira fica assustada quando vê o mestre da guilda jorrando sangue. O Prota tirando o elmo de Hades, fala que o corte não foi bom o bastante. Shakira fica puta. Park Yong nervoso fica perguntando que porra foi essa. Jin fica rindo falando que o Ken acabou com o Rei Relâmpago. Park Yong manda ele olhar direito. O Rei Relâmpago começa a ficar cheio de raio. Sua habilidade lendária é ativada, fazendo o deus do raio Indra entrar no seu corpo para soltar toda a sua fúria. Shakira fica preocupada chamando seu chefe. O Rei Relâmpago começa a se transformar e quem toma o controle do seu corpo é Indra, que pergunta como meros humanos ousam lhe atacar. Prota irritado fala que parece que não vai ser mais fácil. Park Yong fica nervoso perguntando que merda é essa. Indra, usando seus ataques de raios, manda os vermes insolentes sumirem e começa a atacar. Park Yong fala que é a primeira vez que vê uma coisa dessas. Os figurantes da guilda Aves do Relâmpago felizes, mandando eles nunca mais mexerem com a guilda deles, quando de repente todos são acertados por raios também. Shakira nervosa fala que ele não está diferenciando aliados de inimigos. Indra começa a atacar em todas as direções. Johan se pergunta se Kim está mesmo bem. Prota com um sorrisinho na cara, pergunta por que ele está putinho. Aponta para o Johan falando que o inimigo dele é quem está em cima do morro. Tudo que ele fez foi obedecer a ordem de Isaac. Johan fica se perguntando por que seu mestre está expondo ele assim. Kim continua falando que Isaac é a pessoa que precisa receber toda essa ira. Indra irritado pergunta como um verme ousa lhe dar ordens e joga um raio no Kim. Prota fica com um sorrisinho na cara. O ataque faz uma grande explosão. Jin pergunta se o Kim acha que é de borracha para levar um ataque desse de cara assim. Johan fica preocupado. Indra continua disparando vários ataques e começa a rir, mandando esse verme morrer. Assim que termina de atirar seus ataques, começa a ver uma luz brilhando no meio da fumaça. Prota já aparece com o martelo do Thor. Jin se lembra que perguntou do Kim aonde ele iria usar o suco gástrico do dragão. Prota usou ele no item que pegou do arsenal do Park Yong, e foi nesse item selado que usou o suco gástrico para quebrar o selo e liberar o martelo do Thor. Jin fala que o Kim já estava preparado para essa batalha. Indra pensativo fala que não sabe ao certo, mas acha que aquele martelo absorveu todos os seus ataques. Puxa uma lança e manda ele tentar absorver esse ataque aqui. Prota rebatendo os ataques, fala que Indra percebeu que os ataques elementais não funcionavam, mudou sua forma de atacar, falando que ele está levando em consideração até mesmo a distância certa. Dá um golpe na cabeça do Indra, deixando todos surpresos. Fala que antes de morrer ele era um guerreiro. Indra começa a se recuperar e aproveita o momento para dar um golpe. De nervoso fala que agora o Kim está ferrado, não vai conseguir desviar no ar. Quando o golpe vai acertar em cheio, Prota desvia no último segundo usando a bota de Hermes. Indra fala que antes estava se perguntando, mas agora
agora tem certeza. Esse desgraçado do Kim não é um subordinado do Isaac. Park Young, nervoso, fala que sabia que tinha algo de errado com o Kim, já que ele estava estranho desde que voltou do Egito. Parece que ele ajudou a criar um monstro e agora ele parece estar saindo da jaula. Todos ficam observando a luta. Indra fala que agora vai ter que admitir que julgou ele errado, pensando que ele era apenas uma formiga. Vai usar todo o seu poder e manda ele se gabar por isso lá no inferno. Prota, nervoso, fala que o bicho tá vindo, começa a defender os golpes, mas acaba ficando encurralado antes de perceber. Indra começa a rir, perguntando para onde ele pensa que está indo, e já ataca com tudo, destruindo metade do chão. Prota pula para desviar do ataque, mas quando olha para cima já vê outro golpe chegando, mas o golpe acerta o topo do penhasco. Ele desvia das pedras que estavam no caminho caindo. Indra já vem com a lança, mas o golpe passa raspando no seu bucho. Johan continua preocupado. Prota, segurando na sua ferida, começa a usar sua habilidade de vampiro, combando com sua névoa venenosa. Indra usa o seu raio, perguntando se ele acha que um truque desses iria funcionar. Prota já sai da fumaça na frente dele. Quando Indra percebe, Prota já está colado nele, dá um golpe que destrói metade do corpo dele. Indra já vem com um soco, mandando ele pôr uma coisa na cabeça, que é impossível vencê-lo. O soco acerta em cheio, jogando o Kim longe. Prota fica cuspindo sangue. Indra pergunta se agora ele consegue entender. É grato por Kim ter feito ele se divertir, mas agora é hora de acabar com tudo. Prota se levanta falando que também agradece, já que faz muito tempo que não tem uma luta assim. Deixa o Indra surpreso, falando que realmente faz muito tempo que não luta completamente sozinho, dando o seu máximo contra alguém forte. Indra fala que o Kim fala muito e não faz nada. Vários soldados esqueletos começam a avançar. Indra começa a derrotar um por um facilmente. Johan já aparece bem perto da luta. Prota fica rindo, falando que avisou que não era o verdadeiro oponente dele. Shakira fica com medo porque tem uma espada no pescoço dela. Quando Indra olha para o seu lado, vê centenas de esqueletos avançando na sua direção. Johan, pensativo, fala que está bem na frente do Rei Relâmpago, como seu mestre mandou. E mesmo que não sejam seus esqueletos, com isso tudo vai acabar. Todos os esqueletos começam a avançar. Indra dando golpe, fala que essas coisas são apenas vermes. O Prota usa o martelo do Thor para anular o ataque, e os esqueletos continuam avançando. Indra fica irritado, dizendo que o Kim é um desgraçado, e começa a matar os esqueletos com a lança. Tenta dar um golpe sorrateiro, mas o Jin aparece defendendo, mandando não atacar em seu camarada. Se quiser fazer isso, vai ter que derrubar o tanque primeiro. Indra continua dando vários ataques. Lich, usando o cajado de Merlin, começa a invocar mais soldados esqueletos. Park Young, nervoso, fala que o Indra estava se achando invencível, está na defensiva agora. Não pensava que Isaac e o seu camarada iriam se juntar para ajudar o Kim, que está em perigo. Talvez nem seja isso. Tudo isso deve ter sido arquitetado pelo Kim, e ele estava apenas brincando com eles como se fossem idiotas. Os soldados esqueletos começam a chegar cada vez mais perto. Depois de um tempo, a mana do Rei Relâmpago acaba e sua habilidade é desativada. Vários soldados esqueletos jogados ao seu redor. Prota rindo fala que a força dele é incrível, mas não existe poder infinito. O Rei Relâmpago manda o Kim parar com esse papo furado, quando ele tem um exército interminável de soldados esqueletos. Atrás do Kim, vários soldados esqueletos ainda estão em pé. Prota pede desculpa por isso. Soldados esqueletos avançam, finalizando o Rei Relâmpago. Shakira fica sem acreditar, se perguntando como assim o mestre dela morreu, e como o Kim se atreveu a atrair eles. Vai matá-los com suas próprias mãos, vai decretar vingança por seu mestre. Isaac se aproxima, falando que agora eles vão escolher o novo sucessor do Deus do Raio. Shakira fica surpresa porque pensou que todos iriam morrer. Fala que seu mestre nunca apontou um herdeiro na guilda, então a escolha vai ser do próprio Isaac. Ela fica rindo, falando que não existe uma alma que não saiba que ela era o braço direito do mestre. Depois que saíram dessa masmorra, vai cozinhar o Kim vivo. Prota já aparece falando que ele vai ficar com a guilda. Shakira fica assustada, se perguntando o que está acontecendo. Prota fala que fez um acordo com o Rei Relâmpago. Caso matasse uma pessoa, iria ganhar uma posição importante na guilda. E como aceitou a oferta e já cumpriu sua parte do acordo, então agora é hora de Shakira cumprir a parte deles, já que ela estava lá quando ele fez o acordo. Não tem como ter esquecido disso. Shakira fica irritada, falando que nunca faria um acordo assim. Prota fica puto, perguntando se ela não se lembra. Shakira fica pensativa, falando que agora que seu mestre está morto, e mesmo que ele diga um absurdo, não tem como provar que ele está mentindo. Então a única
escolha dela vai ser lutar, mas se fizerem isso, a Guilda Ave Relâmpago vai ser aniquilada pelo time de Zack. Fica nervosa falando que é verdade, agora começou a se lembrar. Ela fica com um sorrisinho da cara dela. Shakira fica irritada falando que esse Ken é um maldito, fala que o mestre nunca disse que iria tomar o lugar dele, então como ela viveu ao seu lado esse tempo todo, ela será a nova líder da guilda. Os membros não vão aceitar ninguém além dela nessa posição. Park Young se mete na discussão, perguntando quem disse que Zack poderia escolher o novo sucessor da guilda dessa forma, já que o líder deles morreu. A guilda deles faz parte da guilda Fênix agora, e até agradece a ideia do Zack, mas quer que ele saiba que houve um acordo entre o Rei Relâmpago e ele. Zack fica com um sorrisinho na cara. Frota já vai se aproximando, falando que Park Young chegou bem na hora. Park Young pergunta o que está acontecendo. Ter pego um item do seu arsenal não foi o suficiente para ele. Frota fala que não esperava que as coisas fossem acabar assim, mas cumpriu sua missão de se livrar do Rei Relâmpago. Foi a teimosia de Zack que fez as coisas terminarem dessa forma, e ele só quer terminar a masmorra o mais rápido possível. Com o Rei Relâmpago morto, ele espera que todos façam uma aliança temporária para saírem daqui vivo, mas gostaria de dar um conselho. Por toda a ajuda que teve até agora, não ser tão persistente com a guilda deles, senão Zack irá matá-lo. Se aproxima mais, falando que Zack é um homem que fará qualquer coisa para conseguir concluir uma masmorra. Park Young fica pensativo. No 7º andar da masmorra, um exército de goblins na frente do rei começam a se preparar para avançar na direção dos invasores. Proto, usando sua lança de Odin, começa a avançar com vários esqueletos ao seu redor. A batalha começa com alguns goblins sendo amassados. Em cima do morro, Zack só observando tudo. Park Young, olhando para ele, fala que foi humilhado na frente de todos os seus subordinados por causa desse maldito. Vai dançar na mão dele por enquanto, mas terá sua vingança. Fará ele pagar 1000 vezes pior. Chama suas tropas, mandando eles avançarem agora mesmo. A batalha continua com explosões e um pouco tempo depois ela termina. A primeira pessoa a sair da masmorra é a Shakira. Na frente dela, várias tropas altamente armadas. Todos começam a sair. O figurante fala que não está vendo o líder. Quando vai dar a ordem no rádio, todos os soldados já preparam sua arma. Shakira vai se aproximando, mandando eles cancelarem a operação. O figurante nervoso pergunta por quê. Ela fala para todos que, de acordo com as últimas ordens do líder, a partir de agora eles vão ter um novo mestre. Olha para o Kim, se lembra que depois de toda aquela discussão, Zack nomeou o Kim como sucessor do Rei Relâmpago. Prota fala que tem uma coisa para dizer até todos antes de saírem da masmorra. Não podem revelar que ele foi nomeado como sucessor. Não podem nem contar nem mesmo para os subordinados. Park Young pergunta qual o motivo de fazer isso, já que se fosse ele, iria querer que todo mundo soubesse que se tornou o novo mestre da guilda. Shakira, irritada, pergunta o que esse maldito do Kim está planejando de novo. Prota, rindo, fala que não está planejando nada, são tudo ordens do Zack, já que títulos de mestre de guildas de Relâmpago serão inúteis em breve. Shakira manda juntar todos os executivos assim que retornarem ao quartel-general. Tem umas merdas gigantes para anunciar, várias notícias dizendo que o Rei Relâmpago faleceu e o novo líder da guilda continua anônimo. Zack dando uma entrevista falando que foi capaz de chegar até aqui graças ao apoio de todos, então hoje gostaria de aproveitar essa oportunidade para expressar gratidão, para recompensar. Conversou com todos os executivos da guilda Aves do Relâmpago e Fênix e chegaram em uma conclusão depois de muito debate, dizendo que a partir de agora as duas guildas irão se juntar em uma só para salvar o mundo, enfrentando as masmorras e monstros sem esperar nenhuma recompensa do governo. Anuncia que hoje o início da guilda Salvador. Todos os cidadãos começam a comemorar. Setian, rindo, fala que finalmente chegaram nesse ponto. Agora vão conseguir ser páreo para a guilda Messias e vão conseguir lutar devidamente. Se pergunta quanto tempo demorou para chegar nesse dia. Começa a ficar irritado, perguntando se o Jin não consegue comer essa merda com a boca fechada e quando ele acabar de limpar toda essa bagunça, porque ele não tem empregado aqui. Jin, comendo seus melitos, fala que agora é um herói que limpou uma masmorra de 7 andares. Se ele continuar rude assim, vai acabar se demitindo. Setian fala que a porta da rua é a serventia da casa. Quer ver como ele vai explicar que é um grande herói? Ninguém vai acreditar nisso. Jin, batendo no peito, fala que todos acreditariam, já que ele obteve sucesso com seu parceiro Zack. Setian começa a rir, perguntando quem é Jin na fila do pão. O herói que todos conhecem é o Spashiba, e manda avisar quando for se demitir. Já grita para a secretária ali, falando que o Jin está querendo se transferir para outro escritório, então ela pode se livrar daquela máscara falsa. Jin se vira olhando para a secretária pálida.
A secretária ali se aproxima, falando que agradece por todo o trabalho duro dele esse tempo todo. Jin fica nervoso, pedindo para todos se acalmarem. Seitan começa a debochar dele, perguntando o que o nosso estimado herói nacional vai fazer. Porta no seu armazém com vários itens guardados. Fala que até agora coletou bastante coisa, tem uma quantidade boa. E o Lich que invocou para lutar contra o Rei Relâmpago era mais forte do que ele pensava. Porém, isso ainda não vai ser o suficiente para vencer o Sejun. Fica pensativo, falando que acha que vai precisar daquilo. E acabou.